Ainda falando sobre essa integral de linha aqui, ó, um campo vetorial, produto interno com o ds, né? Ainda falando sobre essa integral de linha, eu queria mostrar uma outra forma de olhar para isso, de escrever isso, né? E é o seguinte, essa curva C, eu desenhei aqui, ó, em cada ponto da curva C, a gente tem associado, essa curva C, na verdade, ela precisa de uma orientação, né? Essa integral de linha que a gente faz, aliás, eu nunca falei isso, essa curva C não é só uma curva, é uma curva orientada, né? Se você fizer a integral daqui para lá, ou fizer a integral de lá para cá, tá diferente, né? Vai dar uma, vai dar menos a outra, né? O trabalho daqui para lá é menos o trabalho de lá para cá. Então, essa curva C, ela é orientada, né? E aí, em cada ponto, a gente tem associado a essa curva C um vetor tangente, né? Se eu tiver uma parametrização φ, o vetor tangente é esse carinha aqui, ó. Isso é a velocidade dividido pela norma da velocidade, dá o vetor tangente. Isso assumindo que φ' de t nunca é zero, né? Ok? Então, em cada ponto dessa curva tem um vetor tangente, ok? E aí, olha só, essa integral, ela fica assim. Esse ds, na verdade, é assim, né? O tamanho dele é o ds sem a setinha em cima, e a direção e o sentido dele são dados pelo vetor tangente, né? Certo? Então, a gente pode olhar assim. Em R2, em R3, em R4, em R5, sempre tem esse vetor tangente aí, se essa curva for bem comportada, né? Ela tem uma velocidade e tal, eu tenho o vetor tangente. Mas eu podia olhar para outros vetores. Em cada ponto da curva, se eu tiver um outro vetor, a gente pode fazer essa mesma coisa aqui com esse outro vetor, né? Certo? Não vai ser mais isso daqui, vai ser outra coisa. A gente poderia fazer isso com um outro vetor. Certo? E aí, em R2, dada essa curva C aqui, ó, eu tenho uma direção normal, né? Se fosse em R3, eu teria um plano normal, né? Aqui em R2 eu tenho uma direção normal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher, tem uma normal para lá, uma normal para cá, né? Eu vou escolher pegar esse vetor tangente e rotacionar ele 90 graus no sentido horário. O que é um pouco estranho, porque matemático gosta de rotacionar sempre no sentido anti-horário, certo? Mas eu vou rotacionar ele no sentido horário, ok? E aí eu poderia falar, vou apagar esse aqui, e eu poderia falar, vou apagar tudo, desse carinha aqui, ó, integral em cima da curva C do campo F, produto interno com a normal, não? Certo? Produto interno com a normal. Poderia falar desse carinha aí. A gente vai usar esse tipo de cálculo aqui, ó, principalmente quando essa curva C, ela for assim uma curva fechada. E aí, normalmente, agora sim, os matemáticos gostam de pegar uma curva fechada e orientar elas no sentido anti-horário, né? Aqui está o anti-horário que a gente gosta. No sentido anti-horário, certo? Então, quando eu tenho um vetor tangente num ponto aqui, e essa curva é fechada, eu tenho uma direção normal que aponta para fora e uma direção normal que aponta para dentro, né? E essa normal que aponta para fora a gente chama de normal exterior. Eu tenho uma região aqui dentro da curva, eu tenho a curva, que é o bordo dessa região, tem a direção tangente,
e essa curva orientada no sentido aí anti-horário, e a direção normal exterior, apontando para fora. Fica um pouquinho torto aqui minha normal, ela tinha que ser ortogonal à curva, e a normal exterior, né? Então, num certo sentido, quando você integra um campo aqui ao longo dessa curva, você está vendo quanto do campo que está saindo, certo? O campo está aqui atravessando esse negócio aqui, é um monte de seta, é o campo F, né? Campo F passando por aí. E aí você quer ver quanto do campo F que está saindo, certo? A gente vai fazer isso ainda na próxima aula. Mas o que eu quero dizer para você é que a gente tem interesse em calcular esse tipo de coisa, certo? Enquanto que esse vetor aqui, ó, TDS, quer dizer, o deslocamento na direção tangente, enquanto esse cara aqui era dx dy, tipo esse vetor ali, né? O vetor normal é pegar isso e rotacionar 90 graus no sentido horário, né? Só que eu quero normal vezes o ds. Então, é justamente esse vetor aqui todo rotacionado 90 graus, né? Esse carinha aqui, normal ds. Como é que a gente rotaciona 90 graus, né? Troca e muda o sinal. Se eu mudar o sinal de lá é sentido horário, se eu mudar o sinal de cá é sentido anti-horário. Então fica assim, dy menos dx, certo? Esse tipo de coisa aqui. É como se eu estivesse fazendo o produto interno com esse cara. Então, novamente, se essa função f, se ela tem coordenadas p e q, essa integral aqui, ela pode ser escrita assim, integral sobre a curva C, P produto interno com dy, P não, né? F, P vezes dy menos Q vezes dx, certo? Então, fica assim, né? P dy menos Q dx, certo? Então, olha só, de novo a gente está usando aquela mesma notação, né? E aí, a gente tem várias... Quando você vê esse tipo de notação aqui, esse cara podia estar escrito assim, né? Em vez de escrever assim, a gente poderia ter escrito assim. Menos Q dx mais P dy. Tá? Isso daí é como se a gente estivesse integrando em cima da mesma curva C, na direção tangente, certo? Só que esse campo aqui, ó, menos Q e P. Ok? Então, na verdade, na vez que eu falei sobre notação, esse tipo de notação aqui, né? A gente falou, na verdade você está integrando esse campo e fazendo o produto interno com a tangente. Você pode enxergar essa coisa de outra forma. Em vez de você ver quanto do campo, desse campo F, desse campo aqui, está indo na direção tangente, você está vendo quanto desse outro campo está indo na direção normal, né? Então, esse campo aqui é menos Q P, e esse campo aqui é o campo Q, PQ, né? Perdão. PQ. Certo? Então, quando você vê esse tipo de notação aqui, você meio que pode escolher qual é o sentido que você quer dar para essa coisa. Certo? E você pode também trocar de um para o outro. Né? É a mesma coisa, integrar, rotacionar o vetor ou rotacionar o campo. Né? Você pode rotacionar
Se você rotacionar o campo e o vetor, dá a mesma coisa, né? Isso aqui a gente fez aqui, ó. Pegou esse vetor, rotacionou, deu isso. Pegou esse cara aqui, rotacionou, deu isso, ok?